mais serena e sem preconceitos ideológicos, já que o PT já abriu mão das suas ideias fundadoras e hoje, sem autocrítica pública e sem lembrar da hipocrisia na época da eleição, assume claramente a necessidade de contar com a poupança privada, com o investimento privado e procura abrir concessões, privatizações e parcerias. Então, assim, é muito importante se definir nas tarefas que nós temos para suprir todos os bens e serviços que as pessoas, que a sociedade precisa para viver, quem faz o quê? O que a sociedade, o que a iniciativa privada faz e o que o Estado faz. Definido o que o Estado, qual é o modelo de intervenção estatal, você tem que definir dentro dos 3 níveis de governo quem faz o quê. O governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Hoje, num país continental, é impensável esse modelo sobreviver. O prefeito ter que ficar com o pires na mão para comprar um trator, uma ambulância ou repor uma ponte que a chuva levou, isso é ineficiente, é incorreto do ponto de vista republicano e federativo, é um mecanismo de intervenção atrasado político, os custos são o custo de intermediação corrói boa parte o dinheiro, não chega no cidadão, vai ficando no meio do caminho, porque é tanta burocracia, tanto agente intermediário, fora a corrupção, né? Então, deveria ter, num país, olha, Minas é do tamanho da França, da Espanha, o Brasil é um país continental, e há uma diversidade imensa. A organização de um sistema de saúde na Amazônia é uma coisa, no ABC Paulista é outra, em Minas Gerais, Pernambuco é outra, nos Pampas é outra coisa. Quer dizer, querer abraçar essa cultura, e que não, honra seja feita, não vem só do governo do PT, não. Esse cacuete de tentar abraçar o Brasil a partir de Brasília, isso é um equívoco profundo. Então, deveria ter uma iniciativa altamente descentralizante. Aqui o senhor até fala que o senhor tocou num assunto que é inclusive a dúvida aqui de Kleber Leal, lá de Belém do Pará. Ele pergunta, questão ao convidado, reforma tributária não precisa passar pelos estados, inclusive Minas Gerais? Olha, redistribuição de renda é ótimo no discurso e dificílimo de fazer. Hoje há um déficit, um vácuo de liderança. Ficou claro na questão do royalty. Então, você me perguntava sobre a partilha de impostos, dentro de um pragmatismo lá de Deng Xiaoping, assim, não interessa a cor do gato se matar o rato. Que tipo de receita vai ser compartilhada, que tipo de arranjo, quais são as receitas disponíveis, qual é a carga tributária ideal, qual é a carga tributária que a sociedade suporta e, tendo esses recursos, como é que eles se distribuem, quais as funções que vão receber os investimentos e quem faz o quê. Então, é muito importante a gente rediscutir o modelo de federação. Só que há um déficit de liderança. A gente vivenciou isso nos royalties de petróleo. Então, você fazer redistribuição de renda com um mundo que tem uma distribuição de renda dada é como trocar pneu de bicicleta andando. Quem tem não quer perder, e quem não tem quer ganhar. O Emilson quer saber aqui se já há projetos que obrigam o governo federal a repartir os tributos das contribuições com os estados e municípios. Não, isso é que a gente nota. Isso é um movimento histórico pendular. Você tem, por exemplo, na velha república, o modelo era descentralizado, a força política das oligarquias regionais. Veio Getúlio em 30, fez um modelo de federação, tem até a famosa, depois do Estado Novo, a famosa cena da queima das bandeiras estaduais, quer dizer, o Estado central forte. A Constituinte de 46 foi descentralizante. As reformas 64 e 67, Campos Bulhões, foram centralizadoras. A Constituinte de 88 foi descentralizadora. E, a partir de então, você assiste a uma concentração de poder. 70% dos impostos ficam, cerca de 70% na esfera federal, exatamente porque as contribuições cresceram muito. A base compartilhada é imposto de renda e IPI.
Deputado, não há um erro dos governadores também que se endividaram com as agências internacionais e aí acabam pagando não só ao Banco Interamericano, ao Banco Mundial, como também os juros altos do próprio governo federal. Daí a discussão do índice. Essa dívida foi toda renegociada em 1997. Mas ainda ela foi sufoca os estados. É claro, 13% das receitas vão para pagamento da dívida. E ainda assim fica um saldo para o final do contrato, lá para 2027, a gente vai ter um brutal problema. E o que o governo federal está fazendo, no governo Fernando Henrique, quando foi feita a renegociação, eu era secretário de Planejamento e Orçamento de Minas, quando foi feita a renegociação da dívida, o governo federal subsidiava os estados. Então, por exemplo, o contrato de Minas era IGP mais 7%. Então, isso dava uma coisa, na época, em torno de 16%. A Selic estava 29%. Agora é o contrário, o governo capta 7,25% e empresta 15%. É uma agiotagem oficial. Isso o governo federal já concordou, tem um projeto de lei complementar tramitando, mudando o indexador para Selic ou para INPC. No entanto, isso é pouco. Os estados, depois de um ajuste de mais de década, eles estão estrangulados de novo. O poder de investimento está todo concentrado no governo federal. Então, assim, num país como o nosso, nós devíamos pensar numa radical descentralização. Primeiro, resumir a máquina. É impossível ter uma gestão eficiente com 39 ministérios. Por outro lado, repensar coisas como, por exemplo, a manutenção das estradas ser estadualizado, descentralizar isso, tirar esse poder concentrado aqui. Isso vai fazer parte do projeto Gécio Neves? Certamente, primeiro a eficiência e a profissionalização da gestão vai ser um eixo central do discurso e do programa, da visão de futuro do Aécio. Por outro lado, ele tem uma vocação forte descentralizadora, municipalista, no sentido de desburocratizar as relações, descentralizar os recursos, porque quanto mais perto o recurso do cidadão, o controle social opera, a corrupção diminui e o prefeito, o governo federal deveria ter uma macroavaliação das políticas públicas, macroindicadores, supervisionar, ter sistemas de indução, de incentivo, mas não ser o fazedor, ficar dando trator, ambulância. Foi o que tentou se fazer com as agências reguladoras, né? Mas parece que não deu muito certo lá atrás. Não, o governo... o senhor vê o que houve de falha nas agências reguladoras? Não, primeiro eles não acreditavam no modelo. O PT teve uma conversão para a economia de mercado sem fazer o caminho de Damasco. Quer dizer, é uma conversão de pouca convicção. Na verdade, o Fernando Henrique falou isso lá em Minas, na palestra que ele fez, foram 2.500 pessoas. Ele falou assim, o PT surgiu em nome de duas bandeiras, né? O socialismo, ninguém mais fala nisso, e a ética. E aí todo mundo sabe o que aconteceu. Então, assim, não houve uma conversão, uma autocrítica pública, dizendo claramente que a iniciativa privada tem um papel, que o governo não deve ser o fazedor e deve ser um governo de perfil coordenador, estimulador e regulador. Fruto disso, e do modelo de governabilidade que foi erguido, no que eu chamo de presidencialismo imperial de cooptação. Quer dizer, é um poder imperial e com base a governabilidade conquistada na cooptação através de verbas orçamentárias e cargos. E aí se fatiou a máquina pública, um aparelhamento inédito, com resultados muito ruins. Especialistas dizem que a gestão Gabrielli na Petrobras foi a pior da história da Petrobras. O fatiamento, a partidarização, a falta de profissionalização, e aí os resultados não são aqueles desejáveis. O senhor disse que há um grande problema, que o dinheiro federal não chega à ponta, ao cidadão, no município, ou pela burocracia ou pela corrupção, sempre foi assim. Agora, há medidas pontuais, agora eu gostaria de saber do senhor, se resolvem ou não, ou em parte.
muito desse dinheiro que chega às prefeituras, para obras nas prefeituras, vem de emendas parlamentares. Hoje, o presidente da Câmara, Henrique Alves, fez um esforço pessoal na CCJ para avançar ali a emenda impositiva, ou seja, o governo vai ter que pagar as emendas, não contingenciá-las, como acontece todos os anos aí. Mas o próprio PT recuou. O José Genuíno e o João Paulo Cunha, a pedido do Palácio Planalto, pediram vistas, por quê? Sabem que é difícil, se passar isso, o governo não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Eu pergunto ao senhor, em duas frentes, o Palácio do Planalto está errando, deve haver uma emenda impositiva, e outra, se houver, isso resolve? Olha, hoje é uma obra de ficção, é uma coisa impensável permanecer com esse modelo de convivência do Legislativo com o Executivo. É isso que eu chamo do presidencialismo imperial de cooptação. Você não tem uma maioria sólida em torno de princípios programáticos, e aí você sai no varejo formando a maioria, e um dos instrumentos é a gestão das emendas parlamentares. E isso está virando uma novela, porque você coloca, supostamente, cada parlamentar tem aí seus 15 milhões. Esses 15, na verdade, no final do ano daquele orçamento, são empenhados, é um compromisso de gasto que pode se efetivar ou não, o pagamento de 5, 3, 4, quer dizer, você já você desperta uma expectativa em entidades filantrópicas, em prefeituras, em entidades culturais. Aí você fala assim, ó, coloquei uma emenda, aí cria aquela expectativa. A partir do empenho, então os 15 viram 4. Esses 4 viram uma Olimpíada, uma corrida de obstáculos. Do empenho para a execução. Para a execução. Aí são parcelas pequenininhas. Tem prefeito, 3 prefeitos ligados a mim falaram assim, olha, eu não quero emenda no governo federal. Não quero sofrer com isso e tal. Prefiro, já há um desencanto, prefiro dinheiro no Estado, prefiro 50 mil no Estado que 500 mil no governo federal. Porque virou... E é um mecanismo de chantagem. Quer dizer, você tem votação importante, aí libera emenda. Mas isso não acontecia no governo Fernando Henrique Cardoso? Não, é um modelo de convivência que está exaurido. Nessa escala que tem... O parlamento hoje, ele é só um homologador a capacidade legislativa está toda concentrada. O que eu chamo agora, nós demos uma virada, e aí são várias medidas. O parlamento deu uma virada agora, porque o presidencialismo imperial de cooptação, para sobreviver, ele tinha o domínio do ciclo legislativo todo. Você tinha capacidade, o presidente da República tem a capacidade de editar MPs com vigência imediata, o Congresso emendava, a presidência vetava e os vetos não eram apreciados. Mas isso agora com o empurrãozinho do Supremo, né? Com o empurrãozinho do Supremo. E a dinâmica, essa já era uma cobrança. O Congresso para fazer o trabalho isso, dele. Mas isso surgiu no royalties do petróleo e já na campanha do Henrique, essa pauta era prioritária principalmente para a oposição, a apreciação dos vetos. Então você, apreciando os vetos, o poder, a soberania, a autonomia do Congresso vai ser preservada. Por outro lado, se você torna a emenda que não sejam 15, que sejam 6 milhões, então os deputados não podem mais dedicar 15, se não é viável do ponto de vista fiscal, mas que seja 6, mas que seja 6, então, o senhor é a favor do e que não tenha, positivo. No caso da redução emendas, do valor, reduzindo o valor. Pode, inclusive, passar pela redução, porque é uma ilusão, é uma fábrica de ilusão. E nós não estamos aqui para sermos despachantes de luxo. Tem deputados que ficam 24 horas por dia focados na liberação de emendas e perseguir verbas nos ministérios. Olha, é muito importante que a gente defenda a região da gente, é legítimo levar recursos para as nossas cidades, mas a função principal do parlamento não é essa, é legislar, fiscalizar, controlar, garantir o curso da Constituição, junto em cooperação com o papel que o judiciário tem, desempenhar o seu papel na democracia e não substituir o papel do executivo resolvendo problemas
da administração pública na órbita executiva. Mas isso temos muito que avançar e o caminho para mudar a relação, isso é uma mudança cirúrgica e profunda nas relações do Congresso com o governo federal. Se as emendas, e esse é um compromisso do presidente Henrique Alves, se as emendas forem positivas, esse dano que se recebe, pelo menos uma porta se fecha. Muito bem, Marcos Pestana, deputado federal, presidente do PSDB de Minas Gerais, é o nosso convidado de hoje aqui no Frente a Frente comigo, Denise Rotenburg. Estamos ao vivo em rede nacional, você pode mandar suas perguntas. 0 operadora 17 3355 8432 ou para o e-mail frenteafrente@redevida.com.br. Já voltamos com as perguntas de Bruno Balista, Peron Colombo e Cláudio Guza. Mande sempre o seu nome completo e sua cidade. Até lá. Muito bem, voltamos com Frente a Frente. Hoje eu e Denise Rotenburg, direto de Brasília, recebemos o Marcos Pestana, deputado federal e presidente do PSDB de Minas Gerais. Nós temos mais 2 blocos, você pode mandar suas perguntas. Estamos em rede nacional, 0 operadora 17 3355 8432
ou pelo e-mail frenteafrente@redevida.com.br e também pelo Twitter da Denise, que vai aparecer durante o programa na sua tela. Deputado, temos algumas participações dos telespectadores, eu vou juntar duas perguntas numa só. O Domingos Sávio, lá de Salvador, Bahia, pergunta dessa quantidade de apagões regionais que acontece, qual a parcela de, digamos, culpa do governo federal nisso. E o Elias Brazini, lá de Dores do Rio Preto, Espírito Santo, diz o seguinte: essa redução na conta de energia não é uma devolução de valores já pagos indevidamente. Nós temos aquela questão que o TCU até já se pronunciou a respeito dos 7 bilhões que as distribuidoras deveriam devolver, né? Ficam essas duas perguntas. Tá claro aí, eu não sou um especialista setorial, mas acompanho de perto o setor energético pela importância dela no desenvolvimento econômico. Há desarranjos potenciais aí muito claros, a capacidade de investimento está aquém das necessidades do país, a exigência e a contradição não aparece de forma mais clara porque o PIB está crescendo pouco e a indústria está recuando. Porque se a gente tivesse um crescimento chinês, nós íamos descobrir rapidamente um gargalo no setor energético. Então, há apagões pontuais, mas com muita constância ocorrendo, mostrando claramente que o nível de investimento está insatisfatório, que o nível de segurança de operação do sistema está decrescendo em qualidade. Então é muito preocupante, tem a ver com o nível de capacidade financeira das empresas e com indefinições, e você tocou no problema das agências regulatórias, quer dizer, o modelo pensado foi atrair a poupança privada, o investidor privado, e o Estado ter um forte poder regulatório, né? E o governo do PT, infelizmente, desmoralizou as agências regulatórias. Hoje, a operação da Anatel, da ANEEL, é muito aquém tecnicamente do que era no passado, porque não há convicção desse modelo. Então é preocupante o cenário do setor elétrico, mas os especialistas garantem que não vai ter um grande apagão a curto, médio prazo. Os advogados André Luiz Ribeiro e Bruno Balista, lá de Arceburgo, no interior de Minas, ele cumprimenta o senhor e o programa, e eles perguntam o seguinte: sobre o governo Dilma Rousseff, o senhor acha que o Brasil está perdendo oportunidades de investimentos? Eu complemento a pergunta: onde está o gargalo? Por que o Brasil não consegue investir? Olha, um abraço para todo mundo de Arceburgo. Eu sou amigo lá da comunidade de Arceburgo, votado lá, já fiz várias visitas lá, tenho uma parceria grande. Olha, é um problema hoje, há uma série de gargalos, subjetivos e objetivos. Um grande gargalo é a infraestrutura. Hoje me falavam, houve uma suspensão de encomenda de soja da China em função dos gargalos de logística, de infraestrutura. Então, infraestrutura hoje é um grande gargalo. Outra questão no plano subjetivo é a credibilidade, a confiança. O governo tem feito sinalizações, porque uma coisa muito importante na economia capitalista, na economia de mercado, é a segurança jurídica, é o cenário, o marco regulatório e todas as regras do jogo tendo permanência num horizonte de longo prazo. Quando você faz um investimento numa concessão, num investimento de largo prazo, numa hidrelétrica, são coisas que vão amadurecer durante 20, 25 anos. Então, o ambiente no país é muito importante. Hoje, a visão que se tem o Brasil hoje não é bola da vez para atração de investimentos. Houve ainda um bom posicionamento em 2012 em função da liquidez e da crise na Europa e nos Estados Unidos, que não atrai, não oferecem oportunidade de inversão. Mas isso não vai ser permanente. Os Estados Unidos já está se reciclando, vai atrair novamente capitais, está introduzindo inovações e correções de rumo. E o Brasil deixou de ser por uma série de motivos, entre os quais os gargalos de infraestrutura e o problema do ambiente. O governo Dilma é olhado com desconfiança pelo seu viés intervencionista. Mas a população não acaba percebendo tudo isso, todos os problemas do governo Dilma, como fruto da crise externa e não da falta de gestão? Mas não é verdade. O Peru cresce a mais de 5%, a China
é 7%, 8%, a Índia 5%, nós estamos atrás de México, Mas o senhor Chile. acha que isso chega ao eleitor? Não, Eu aí são duas coisas. Aqui, inclusive com a pergunta de Flávio Jordão, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele quer saber por que é tão difícil a oposição se organizar para tirar o PT do poder. O PSDB tem um legado pouco explorado. Ele faz a afirmação e pede que o senhor comente. Não, nós cometemos erros na defesa do nosso patrimônio, do nosso legado. E o Aécio está fazendo um grande esforço de mostrar que tudo isso que está aí, a base de tudo, foi criada pela estabilização e pela modernização da economia introduzida no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, houve avanços, um cenário econômico fantástico, no melhor das últimas décadas, do início do governo Lula até a crise internacional que se manifestou aqui em 2009. Então, houve um boom de crescimento no mundo afora, o Brasil estava preparado para isso, todos os cadáveres foram tirados do armário, o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, o saneamento do sistema financeiro. Então, havia uma base pronta que o PSDB que proporcionou. Agora, é evidente que, primeiro, o presidente Lula é um grande líder popular, com grande identificação com a maioria da população. Alguns programas, como o Bolsa Família, combinados com a situação econômica favorável, deram uma posição de bastante prestígio junto à população. Agora, democracia é alternância de poder, democracia é controvérsia, é debate, e nós estamos fazendo o nosso papel. Muitas vezes nós somos cobrados que não há oposição. Oposição congressual existe. Existe todo o tempo. Nós temos uma bancada de oposição, tanto no PSDB quanto no PPS, no Democratas, no PSOL, bancadas de alta qualidade, quadros em todos os setores. Só que não chega na sociedade. O nosso problema e como o PSDB é um partido de quadros, não é um partido, agora nós estamos procurando enraizar cada vez mais o partido na sociedade, mas a tradição do PSDB é um partido de quadros. Então, não é como o PT fazendo a oposição, que tinha CUT, UNE, MST, quer dizer, essas forças do movimento de massas. Do MST estão todos meio parados, né? Porque também o Lula, ele, na verdade, ele promoveu uma certa estatização da sociedade civil, né? É uma visão estatizante mesmo, assim, de trazer todo mundo para a órbita do Estado, cooptar todo mundo, e em vez de fortalecer a democracia com o fortalecimento da sociedade civil, criando bases sólidas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a oposição vai cumprir o seu papel, erguendo um grande projeto alternativo. Nós temos capacidade de formulação, experiência, temos líderes, temos alternativas, temos um grande candidato que vai se afirmar cada vez mais, que é o senador Aécio Neves, que foi um governador que fez uma verdadeira revolução em Minas nos seus 8 anos, um dos melhores governos das últimas décadas. Então, assim, a oposição vai fazer o seu papel, e eu acredito que, quando houver equalização das oportunidades de comunicação com a sociedade, no contraponto, vai surgir outra situação. Nesse sentido aí, eu gostaria de adiantar uma pergunta do cidadão, do telespectador Cláudio. Ele não fala de onde é, mas achei interessante que venha ao encontro que o senhor está falando aí, para não ficar apenas um discurso de oposição. O que o PSDB, quando começar a campanha, pode propor de contraponto ao governo do PT na questão da infraestrutura? Ele pergunta, como reverter a situação da infraestrutura no país? O PT nunca fez nada, segundo o senhor Cláudio. O que o PSDB pode propor, assim, a curto e médio prazos? Vai investir em PPPs, como alguns estados fazem, ou não? Nós temos duas ações combinadas. Primeiro é dar eficiência à máquina pública, privilegiando a qualidade, a profissionalização na gestão. Essa é uma marca do PSDB, e nós podemos fazer muito mais e melhor com os mesmos recursos. Então, aumentar a produtividade, dar mais eficiência ao governo,
Obviamente não vai ser com essa confusão de 39 ministérios. Por exemplo, na área de logística, a visão moderna é de integração multimodal. Então, o transporte aéreo, ferroviário, rodoviário, aquaviário, se integrar numa matriz de transporte. O que acontece na máquina pública? Você tem Secretaria Nacional de Portos, Secretaria da Aviação Civil, Ministério do Transporte, ANTT, DENIT, agora cria mais uma empresa de logística por causa do trem-bala, que não está com tanta bala assim na agulha. Então, assim, você tem uma ineficiência grande no setor público. Temos que aprimorar isso. E envolver com convicção, reforçando o poder regulatório, apostando radicalmente na atração de poupança privada, dando um ambiente de confiança e credibilidade, de estabilidade regulatória, estabilidade contratual, porque a capacidade de investimento do setor público é insuficiente. O país